Bom, uma coisa que eu quero citar nesse matchup é que Charizard do Sittler é muito forte contra a equipe inteira do Zeng, sendo bem sincero. O Charizard do Sittler clapa absolutamente tudo da equipe do Zeng. E eu falo isso porque ele tem a Clefairy para proteger o Charizard do Max Rockfall do Ground e do Max Light do Regieleki. Tipo, na minha opinião, o matchup tá muito favorável pro Nathaniel. Esse Charizard faz a festa essa partida. O Shadow Rider, entretanto, é também inútil, porque tem dois Dark Types na outra equipe. Mas Charizard está sendo muito bom. Charizard e Clefairy é um bom lead matchup nessa partida, do meu ponto de vista. E por incrível que pareça, o Charizard nem precisa do Sol do Groudon pra ser bom nessa partida. Obviamente que contra o Yveltal vai precisar do Sol, mas sem o Yveltal daqui não precisa. Oh boy, battle of the Regielekis here. I'm really curious about the speed interaction here. Dois Regieleki campo, chat, segura. If not, and one Regieleki is just faster than the other, you can gain an absolutely huge advantage by getting Speed Titan o rei. Agora o Charizard na chuva, não peguei as outras partidas. Eu acho que esse Charizard deve ter Hurricane e Water Ball. E sem contar também que a Winscott tem Sunny Day pro Charizard. E sem contar também que fogo e água tem boa sinergia. Charizard é líder de Pokémons que o Gri não gosta, como por exemplo o Rillaboom. We big, chat. Outra coisa que eu não citei é que o Regieleki do Zeng tem um bom matchup também contra a equipe do Nathaniel. Porque o Nathaniel é o único cara desse torneio que não tem nenhum Ground Type. Mas ele deu Dyna no Yveltal. Eu só sei que se o Regieleki do Nathaniel bater primeiro, ele tá numa grande vantagem. Mas isso aí foi um bom Max Guard. Entretanto, não vai ser um bom Electro Web se o Regieleki cair. Se o Zeng predicou isso e deu Max Darkness no Regieleki, eu acho que ele vence essa partida, sendo bem sincero. Na verdade, não, porque ele tem que dar Max Extreme. Se ele dá Max Dark no nocautear o Regieleki, o Charizard não é ameaça. Mas ele deu Max Extreme no Charizard, aí lascou tudo. Nathaniel tá numa vantagem muito boa agora, porque ele fez uma boa reach. Se ele tivesse dado Max Extreme no Regieleki do oponente, ele estaria numa situação boa nesse turno. Mas se ele desse Darkness também seria ruim. E se ele desse esse play que ele fez no Max Guard, aí tá lascado, porque agora o Zard tem um free turn pra dar Wildfire. Fadinha entrou, chat. Paralyze. Aliás, Paralyze não adianta que ele é Lamberry. Get a chance to go into the Yveltal on the opposing side, but that's massive because, oh my gosh, Max Darkness is going to be able to follow that up too. Yeah, very critically, the Regieleki actually indeed, moving. Eu não acho que o crítico importou porque foi double target. Mesmo com o Front Guard, eu acho que o Thunderbolt e Max Darkness nocautearia. Eu realmente acho que o crítico não importou. Eu fico perguntando se a melhor jogada não fosse matar logo o Regieleki pra evitar speed control mais tarde. Principalmente tá com o Kyogre atrás, eu acho que ele tinha que matar o Regieleki. Mas ao mesmo tempo, neste turno, se a Clefairy não cair pra Thunderbolt, é um Free Water Spout. Ele pode, entretanto, entrar com o Groudon pra proteger o Yveltal, né? Que não seria um all play. Dar Volt Switch aqui ou só trocar o Regieleki e colocar o Groudon.
Cara, ele dá mais um Max Darkness e perdeu o Yveltal. Porque é da Cleffa? Ah, Clefairy no caso, isso aqui é Clefairy. Clefairy tem uma ability chamada Friend Guard, que aumenta a defesa dos aliados em, se eu não me engano, 50%. Então é um bom suporte pra doubles. A Clefairy ela não tem esse tipo de ability. Embora ela tenha stats melhores, ela não tem essa ability poderosa pra doubles. O Regileck deu Electroweb, né? Ele não deu Thunderbolt, né? Eu não prestei atenção. Errou. E errou o Regileck ainda. Não, errou o Yveltal, perdão. Ok, errar esse Origipulse foi muito ruim. Porque, tipo, se o Origipulse tivesse acertado ambos, talvez Yveltal teria caído, porque esse Yveltal é ofensivo. E aí seria um Free Shadow Rider. Friend Guard 33%? Ah, foi mal. Misplay. And suddenly you get the Groudon out, right? And that's a dream for Groudon. Regieleki really can't do very much into that at all. You know, it does change the weather against Kyogre. Kyogre also here now, you know, has its water type damage reduced because of the sun being up, and so you know, a great position. Can't ignore either Pokémon. Esse Yveltal tá com mais 20 speed apenas, né? Não, ele tá neutro, né? Eu não lembro. Ele usou um Max Extreme, ele usou um Max Darkness, eu não lembro qual foi o último Max Move que ele usou. Enfim, ele tá neutro de fato. Rip Regileck. Infelizmente o P-Blades vai matar ambos, mas seria justo o Groudon errar o P-Blades, né? Porque errou de pulse, mas vai acertar. Essa partida vai ser do Zeng. Porque mesmo o Kyogre sobrevivendo, eu acho que o último Pokémon do Zeng é esse, né? Oh my god, errou outro de pulse. Mano, o Datadal joga muito mal, velho. Ele não acerta o de pulse, mano. What the hell? Ele tá errando porque ele é bad, tá, chat? Não tem nada a ver com sorte, não. Ah, né? Esse Kyogre é o último Pokémon dele, Quando que ele perdeu? Ah, não, ele não trouxe o Shadow Rider. Eu viajei aqui. Ok, ele ia perder de qualquer maneira. Os Origipulse errados foram irrelevantes. Eu achei que tinha Shadow Rider atrás dele, mas ele não trouxe Shadow Rider. O que faz sentido, né? Tipo, trazer Shadow Rider contra dois Dark Types é bem difícil. Eu realmente tenho interesse que no futuro eles deem a Front Guard pra outro Pokémon, que não seja pré-evolução. Só que não pode ser um Pokémon que tenha muitas utilities, tá ligado? Senão fica um negócio irritante que nem Grizzler. Por exemplo, se a Clefairy for muito bulky, com Follow Me e Front Guard ia ser meio quebrado. O fato dela ser frágil deixa a ability equilibrada. Mas um Pokémon bastante bulky, mas sem tanto utilities, tendo Front Guard, acho que seria interessante até. E eu imaginei que esse lead matchup ia acontecer de fato, Charizard e Clefairy, porque eu acho que é a única maneira que ele tem de vencer essa partida. Só que é daquele jeito, ele tem proteção, mas não tem dano. Absolutely. I mean, we're just gonna see the Dynamaxes come through. At least one, maybe two here, even in the first. Esse é pra eu de Charizard sem Life Orb sem Sol, e não causa dano. Zard tem um dos maiores damage output do jogo. Provavelmente o maior, mas ele precisa de Life Orb e ele precisa de Sol. Pelo menos Sol. Eu diria que Charizard sem Life Orb é usável, mas sem Sol é complicado. Isso aqui foi o Regileck, né, que tá no Ultra Beast. Não que ele seja Ultra Beast, mas acho que foi o Regileck. Não, foi o Yveltal. Tá numa Beast Ball, perdão. Yveltal tem tanto HP ainda na Max. Oh, esse play foi tão arriscado. O Charizard tá com Thunderbolt, entretanto. Mas eu não creio que o Yveltal caia pra Wildfire. Se cair, foi o play do ano, mas eu não creio que caia. Eu acho que vai sobreviver com quase nada de HP. Ou com quase tudo de HP. Zard é tão bad, cara. Oh my god. Enfim, os Zard estão com problemas graças a Friend Guard, mas tipo, o Electroweb mata agora. Zard sem Sol é meme, cara. Pega o que eu tava torcendo pro Nathanael, que eu queria pelo menos que essa final fosse 2-1.
Mas acho que ele perdeu esse jogo. I think what Jay was saying there is, okay, if Clefairy goes for follow me, well, I'll just be able to knock it out with this Thunderbolt and Max Airstream combination. A jogada da Nathaniel foi muito boa, no ponto de vista, mas Zard não tem dano. So Clefairy now opting for the protect. Regieleki can go for Electro Web just to ignore potential follow me here, and there it is. Imagina errar o Electro Web aqui. Se ele errar o Electro Web, tem jogo ainda. Não, mas acertou. Deu crítico ainda, importou, hein? Yeah, and both are valuable here, right? You've already gotten the Max Airstream boost, so Max Dark just actually lower his special defense, but Airstream's always safe. It's just guaranteed damage in a Clefairy, so perfectly fine to click that as well. É, com mais 2 de speed vai ser tão difícil ele vencer essa partida. Ele tem o residual do Wildfire ainda, mas esse residual nem tá sendo tão relevante, que tá sendo sob efeito de dano. Once again, it's like, well, then Regieleki can just go for another Electro Web drop. Honestly, not very much for it, unfortunately. Yeah, it's just so dangerous. Mas pelo menos o Kyogre tem outra chance aqui de acertar o Origin Pulse, né? Eu diria que o Origin Pulse mata ambos, mas depois vai entrar Ground e Venusaur. E eu não vejo o Nathaniel vencendo esse jogo. Se o Nathaniel pudesse entrar com o Shadow Rider primeiro pra depois entrar com o Kyogre, seria tão bom, mas ele é forçado a entrar com o Kyogre, porque o Yveltal vivo não tem como o Shadow Rider fazer nada. E eu acho que nessa partida ele trouxe o Shadow Rider, eu não creio que ele trouxe o Regieleki nessa partida. Porque ele focou no Yveltal. Eu tenho quase certeza que dessa vez ele trouxe o Shadow Rider. You could also just Electro Web and Airstream pretty easily as well, but it is the helping hand, so if it's a Thunderbolt coming out for Regieleki... Eu não concordo com esse helping hand, sendo bem sincero. Eu acho que esse play foi meio ruizinho. So we're gonna have to wait a couple of seconds, but it is a Thunderbolt from the Regieleki. It's going right into the Clefairy. Mas deu certo. It is gonna do a bit of damage. Eu não concordo, mas deu certo. Does it connect onto the Regieleki? Looks like it will, and will remove it from the field. Yeah, so yeah, I can get the idea here where you just... Porque eu realmente acho que o Origin Pulse mataria o Yveltal com o dano do Wildfire, não? Eu realmente acho que mataria, eu não creio que a Helping Hand era necessário aqui. Deixou o Kyogre exposto por motivo nenhum. Yeah, Dynamax is over, but Jay got so much value. Which at least helps a little bit. So it's going to be Protect coming out from Clefairy here. Okay, so just playing a little bit Bom, esse play é obviamente de alguém que quer vencer com o Shadow Rider atrás. Mas só vai dar certo essa jogada se... Na verdade vai dar certo de fato, né? Que o Yveltal vai cair aqui. O Yveltal vai cair. Só que... o problema é que a Clefairy cai no próximo turno. Se o Kyogre cair aqui vai ser tão bom pro Nathaniel. Mas o Kyogre não vai cair por causa do Friend Guard. O Kyogre ficando vivo foi ruim pra ele. E eu acho que o Wildfire já acabou, então a 7 do Venusaur tá intacta pelo resto da partida. Eu acho que nesse turno o Nathaniel tem que torcer pra dar o Protect na Clefairy. Porque se a Clefairy cair, acabou o jogo. Que eu tenho certeza que Shadow Rider tá atrás. Ele tem que dar Double Protect aqui. Ou torcer pra P-Blades errar. Eu acho que é o único play. Porque com a Clefairy viva, eu acho que o Shadow Rider consegue dar vencer esse jogo. Porque o Shadow Rider é Specs. Bora, pode fazer esse play também. Mas o Shadow Rider vai tancar hit? Na verdade vai, né? Porque eu acho que o Nathaniel fez Double Attack na Clefairy. O Clefairy do Follow Me. Ok, tem esse play também. É um bom play. Infelizmente o Nathaniel deu esse Powder. A Clefairy tem que cair, se a Clefairy ficar viva vai ser tão ruim. E a Clefairy esquivou o Shadow Rider. O Wildfire ter caído antes do Venusaur entrar em campo foi muito ruim. Porque agora o Venusaur virou uma grande ameaça. O Nathaniel pode até tirar a Clefairy, colocar o Kyogre e ganhar o Speed Control. Mas ele tá contra um Groudon que, se eu não me engano, é Salt Vest, certo? E contra o Venusaur que é Fox 7, então tipo... no way ele vai conseguir nocautear ambos.
Aqui é só fazer double tart no Shadow Rider, eu diria. Ok, você call the hole. Spend Force, mas é Foco 7 se não me engano. Foi no Growl, entretanto. Eu tenho minhas dúvidas, Spend Force é mais forte do que Astral Barrage. Que Spend Force é 80 base power, vezes 1.5 que é 120. Astral Barrage é 120, vezes 1.5 é 180. Mas tem o dano diminuído em 25%. Quanto é 25% de 180, chat? Faça os cálculos aí. Eu acho que Astral Barrage é mais forte, não? Mas ainda acho que Astral Barrage seria o melhor play. Alguém no meu chat falou que é 135. Então, e Spend Force 140. Então ainda acho que Astral Barrage seria o melhor play. 7 humanos? Ih, rapaz. Aí que é demais. Oh my god! Nathanael venceu, porque o Kyogre não caiu pro Life Orb. Eu achei que o Kyogre ia cair pra Life Orb, e não caiu. Ok, Nathanael venceu. Nice. Nossa, que jogo, mano. Eu realmente tava achando que, tipo, Nathanael perdeu, vamos pra casa, GG. Mas o Kyogre não caiu pra Life Orb. Eu realmente achei que o Kyogre ia cair pra Life Orb. Minimamente calculado, exatamente, cara. Dá até vontade de jogar vendo esses jogos. Mano, eu sinto a mesma coisa também, cara, sendo bem sincero. Mas aí você joga e perde por levar 3 críticos seguidos e 2 Suparas. Aí você fica estressado e nunca mais joga. Vai por mim, eu sinto isso. Eu fico tão feliz vendo torneios, dá tanta vontade de voltar a competir. Mas aí eu volto a jogar e percebo que esse jogo é muito justo, aí tipo, né, vou ficar só assistindo mesmo. Acho que Astral seria melhor porque quebraria a 7 do Venus. Então, eu também achei que Astral seria melhor do que Expand Force, mas a ideia dele era dar Only Hit KO no Groudon pra forçar o 2x1. Porque aí você venceria de qualquer maneira porque estaria sem Sash. Mas não deu Only Hit KO. Então, tipo, a jogada não foi ruim, mas não deu certo porque o Groudon sobreviveu, tá ligado? Pelo fato do Groudon ter sobrevivido, a Astral Barrage seria o melhor play, mas a gente não sabia se o Groudon de fato ia tancar ou não a Spend Force. Eu só levei essa discussão dessa jogada porque eu achei que a Astral Barrage era mais forte. Mas de acordo com os cálculos, a Spend Force é 5 pontos mais forte do que a Astral Barrage. Ô Pissuinha, você tem que colocar Double Battles, né, no Pokémon Showdown pra fazer esse cálculo, tá ligado? Você colocou Double Battle? Porque em Double Battle tem diminuição de dano. E tem que colocar level 50 também, dando umas dicas aí de cálculo pra vocês. Okay, so that is Jay's Thunderbolt missing its mark, Wild Charge as well, going so much free damage off across the board, but we're actually going to see a switch out here. Groudon kind of pivoting out, not really aliás, corrigindo, Expand Force 120, né? Eu tô achando que Expand Force 140. A Astral Barrage é mais forte mesmo. Agora que eu percebi, eu tô me confundindo. 120 é menor do que 135. A Astral Barrage era mais forte. Ok. Enfim, quem sabe faz ao vivo. Agora que eu percebi que eu tô esse tempo todo falando bobeira. Que Spend Force é 80 base power, se não me engano. 80 vezes 1.5, 120. A Astral Barrage é 120 vezes 1.5, 180. Menos 25%, 135. Então a Astral Barrage era mais forte. Então não faltou cálculo pra nós, faltou cálculo pro Nathanael. Ele ter clicado Expand e não Astral. Se os cálculos da gente tiverem certo, que eu acho que estão porque fizeram um cálculo aqui no Pokémon Showdown. De acordo com os cálculos do Showdown, a Astral Barrage é 5% mais forte. Well, I think there will be now, as we see the helping hand come through. So Regieleki definitely wants to try to do something, but it's gonna get slapped. Péssimo helping hand. Mano, como que eu devo no Sucker?
was supposed to be, as now it's time for just additional damage here from Jay's Regieleki with that Thunderbolt. Yeah, so not going for a max quite yet, but I think that makes sense, right? Maybe you don't feel like you need the Vine Lash immediately. You don't feel. Eu espero que o Vinossauro nunca mais exista, chat. Eu não gosto de Vinossauro por causa desse Powder, match. Eu sinto muito, mano. Useless for the subsequent turn. So it's going to protect. Still no max from the Venusaur, just willing to play it a little bit slower paced right now. I like it though because you know Venusaur, it does get to go for the Weather Ball. It can continue to dish out some damage into this red. Regieleki, acorde e quebra 7. Please, 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 please. Pera aí, o Venusaur é Life Orb. O Venusaur é Life Orb. If you can just wait it out. Absolutely, and you know the other advantage is stalling out the G-Max Vine Lash, right? So Uau, eu fui enganado. Esse tempo todo é Life Orb, não era Focus Sash. The Vine Lash comes out and only hits one Pokemon essentially, but there's actually a Charizard in the back, so it's not going to be Kyogre and Calyrex. Entre Venusaur e Regieleki, eu prefiro que os dois apareçam. Ô louco, mano, pra que essa agressividade toda? Eu diria que nesse turno, o Nathanael nem precisa dar Follow Me, porque Thunderbolt o Charizard tanca, e Sleep Powder não vai afetar o Charizard que é Lamberry. Mas obviamente que dar Follow Me protege o Charizard de levar crítico, mas eu acho que ele tem que preservar essa Clefairy o máximo possível. É, de fato ele tentou preservar. Sleep Powder errou na Clefairy, very good. Electro Web. É, eu imaginei que ele não ia proteger de fato o Charizard, porque a Clefairy viva é mais importante do que o Charizard saudável. Oh my goodness, it's actually not going to go for the Wildfire, going to go for the Airstream first to negate that speed drop. And what this means now is the Charizard. E agora agora o Nathanael tá uma vantagem muito boa, porque ele tá com o Speed Control da partida. E se por algum motivo o Zeng quiser retornar o controle de Speed colocando o Sol em campo, parabéns, você vai dar um G-Max Fortifire no Sol pro Charizard. E ainda com possível Help Hand, já que o Zard é Lamberry. Eu acho que essa partida tá na mão do Nathanael, cara, sendo bem sincero. Tem o Yveltal vivo ainda, né? Esse é o problema. Mas aqui é um garantido KO no slot do Venusaur, pelo menos. Mas o problema... Aliás, não. O Zard tá neutro, né? O Zard tá neutro. Se a Clefairy se proteger e dar um Help Hand... Não, se a Clefairy se proteger pra não cair pra Max Ice Stream e o Zard der Max Ice Stream no Charizard e depois agir Max Wildfire, eu acho que tem chance dele vencer essa partida. Porque ele vai ter o controle de clima. Ele só não pode... O Nathanael só não pode deixar o Groudon ganhar Speed, porque senão o Kyogre perde essa partida. Mas a Weather Ward já ganhou, porque o Venusaur vai cair antes da Clefairy. A não ser que ele não proteja a Clefairy. Ele protegeu a Clefairy. O Venusaur foi protegido também, mas o Venusaur vai cair antes da Clefairy. Então a Weather Ward já tá na mão do Nathanael. Ele deu de Max Wildfire, não concordo com esse play. Tinha que ter dado Max Ice Stream primeiro. Eu acho que devia ter dado Max Ice Stream primeiro. Porque agora o Yveltal vai ter Speed Control. Porque agora o Yveltal tá mais rápido. Tá certo que o Yveltal tá mais rápido que o Venusaur, então não foi um play ruim de fato. Porque o Yveltal vai ser obrigado a dar Max Ice Stream na Clefairy e o Venusaur não toca o Charizard. Então ele pode dar Max Ice Stream. O problema é que o Yveltal vai ter mais um turno de Dyna, então ele pode dar Max Ice Stream pro Groudon. E se o Groudon ganhar Max Ice Stream, o negócio fica feio. É, tentou dar o Protection, mas não conseguiu. 7. O Zeg não vai dar esse pau daqui que ele sabe que é Lamberry. Que esse Zard já apareceu em live. A não ser que ele tava dormindo esse tempo todo e não viu. It's very interesting that that's how that played out, because now Venusaur is also going to be able to get to move first with that Max Airstream boost, putting Charizard to sleep. But what is this? The Lumberry is going to allow Nathaniel's Charizard to wake up. Eu sei que o Venusaur não tinha nada melhor pra usar, mas pelo menos, sei lá, batia com a Water Ball neutro, causar dano. What?
Mas acho que o Nathanael perde, mano. Eu acho que ele perde porque Yveltal tem mais um turno de Dyna. Se nessa situação o Yveltal não tivesse mais Dyna, eu acho que o Nathanael venceria. Mas pelo fato do Yveltal ter mais um turno de Dyna, eu acho que acabou essa partida. Na verdade não acabou ainda porque Precipice Blades erra, cara. Enquanto houver Misa, há esperança. Ah, agora ele perde de fato, porque o Groudon é mais lerdo. Oh, eu esqueci esse detalhe. É, ele perdeu de fato. Zard ainda bate que nem cavalo, mas ele não vai conseguir tancar esse Max Darkness. Max Darkness com Dark Aura é impossível ele tancar. E não pode ter Freeze porque o sol tá em campo. But we will see a protect from the Groudon just to make sure that if there is a boost here, it will be able to get it without too much. Se ele deu Max Airstream no Kyogre... Ah não, é do Charizard. Man. Nem é esse bem crítico mata Yveltal porque ele tá em Dino. É. RIP Charizard. Pera, eu tô... What? Eu tô de Charizard que cringe. Agora que eu percebi. F Charizard, mano. Ah, tá certo que Charizard e Venusaur, eu prefiro Charizard. Charizard é menos tóxico que Venusaur, sendo bem sincero. Deu GG? Não, não tem mais como o Nathanael vencer. A única maneira do Nathanael vencer é se a Ice Beam dá crítico no Yveltal e o Kyogre errar e o Groudon errar 2 Precipice Blades. Se o eu falei Kyogre dando Precipice Blades? What? Vocês entenderam? Enfim, ele vai ter que dar crítico no Yveltal e esquivar 2 Precipice Blades. Pelo menos um Precipice Blades. Na verdade 2, porque é single target. Isso aqui deve matar com Life Orb. Exato. É. Ele tinha que dar crítico e esquivar Precipice Blades. Read the Dreams. RIP Charizard, chat. Venusaur mostrou que é o melhor inicial de campo. Mas a questão é, qual que é o melhor inicial de lado, chat? Isso a gente precisa saber também.